Olá a todos, sejam bem-vindos uma vez mais ao canal. Eu sou a Daniela, estou Gothic Claire e hoje trago-vos vídeo opinião. O livro que eu vos trago hoje é o Quando Somos Apenas Nós, da Chloe Liz. Este livro foi-me disponibilizado pela editora, pelo grupo editorial Saída de Emergência e pelas chancelas Chadas 5. Este é um livro... Estamos aqui um sports romance com enemies to lovers, bastante presente durante toda a história. A capa diz-nos muito sobre as personagens e sobre a história, principalmente se olharmos com cuidado para a capa, aqueles que nunca viram a capa. Temos a personagem masculina, aqui está ele, que eu não me recordo o nome, ai meu Deus do céu que eu sou, Ryder. Eu estou péssima com nomes, peço desculpa. Temos aqui a personagem principal, então, o Ryder, que como podem ver tem um aparelho auditivo, isto diz muito sobre a personagem. E depois temos aqui a nossa personagem feminina, que se chama, que eu me esqueci do nome. Esqueci-me do nome. A Willa. Ai meu Deus, Daniela, o que é que se passa contigo e os nomes? Está péssimo. Temos a Willa, e na Willa podemos ver várias coisas, especialmente aqui a bola de futebol, que depois tem uma ligação nas duas personagens, mas podemos ver que a Willa é uma rapariga muito fechada, e que pela posição da própria imagem se nota que ela é uma pessoa que tem muita dificuldade em se aproximar de outros. O Ryder é exatamente igual nesse nível à Willa, e então vai haver aqui inicialmente um choque entre estas duas personagens que depois se vai desenvolvendo e que eles acabam por se tornar muito amigos, e depois passa então para a tal história de enemies to lovers, que todos nós adoramos e que somos fascinados por estes livros. É verdade, eu ultimamente estou cada vez mais fascinada por sports romance e este tipo de histórias, porque realmente são incríveis. Eu vou-vos ler aqui um bocadinho. Esta não é sinopse, na realidade, ou se é uma sinopse bastante... diz bastante sobre a história, mas eu acho que vos devo ler o que diz aqui. E diz o seguinte: ele quer manter-se à distância, ela nunca recusa um desafio. Quem vencerá neste jogo de gato e rato? Só daqui vemos que estamos perante um enemies to lovers, sem sombra de dúvidas. E depois temos um pequeno excerto. Isto para mim na realidade não é de todo uma sinopse, é um excerto do livro que eu não vos vou ler porque é demasiado explícito. Explícito, ou seja, acho que conta demasiado a história. Acho que foi um erro terem colocado um excerto da história como sinopse. Acho que poderiam ter criado uma sinopse, poderiam ter escrito uma sinopse que se adequasse mais não ao livro, mas ao público-alvo, e que chamasse a atenção ao público, e não um excerto. Acho que o excerto foi realmente um erro por parte da editora. Obviamente que podemos também ver aqui na capa que os fãs da Halle Hazelwood vão amar esta história, e sim, posso-vos confirmar isso. Mas esta história é muito mais do que um enemies to lovers. Estas personagens têm as suas histórias individuais, têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, têm as suas incertezas, os seus medos, têm muita coisa que os impede de avançar com a sua vida, e de certa forma conseguimos identificar de alguma forma, em algum aspecto, com cada uma das personagens. O Ryder tem uma deficiência auditiva que faz com que ele seja muito introvertido, e isto impede-o, vou usar aqui um livro, isto impede-o muito de se aproximar dos outros, de mostrar uma ligação com outras pessoas. Ele é muito acanhado, está sempre no canto dele, e a Willa vai complementá-lo a esse nível. A Willa vai compreender as dificuldades do Ryder e vai conseguir fazer com que ele se liberte um pouco mais, com que ele seja capaz de começar a dar-se com outros, a falar, a não falar, sim, falar, digamos, a não ter medo de mostrar quem ele é, e vai libertá-lo de bastantes amarras. A Willa é uma jogadora de futebol profissional, que está na universidade,
e que o objetivo dela é continuar. É uma das melhores da sua equipa, mas tem muita dificuldade em matemática avançada. E o professor desta disciplina arranja uma forma de juntar o Ryder e a Willa. Isto porque tem ligação com o Ryder, mas depois vocês leem, porque eu não vos vou estar aqui a dar sinopses que não faz sentido nenhum. A Willa também tem os seus senões, tem os seus problemas. Logo desde o início ficamos a entender que a Willa tem uma questão que a impede literalmente de avançar com a sua vida, e não é uma questão nela própria, é uma questão familiar. A mãe está internada, está com um cancro, e isso faz com que ela não seja capaz de se afeiçoar a mais ninguém, porque tem medo de perder a outra pessoa. Tem muito medo que a mãe não sobreviva ao cancro, tem muito medo de se chegar a alguém, porque tem medo de ter uma nova perda na sua vida, e a verdade é que os dois se complementam muito bem, porque os dois têm esses medos. E a história vai se desenvolvendo através disto. A Willa tem que, de certa forma, aceitar a ajuda do Ryder para poder passar esta disciplina extremamente complicada, que é a matemática avançada. É verdade, concordo, é difícil. E tem que aprender a lidar com ele. Automaticamente começamos a ver uma ligação entre estas duas personagens, e isso é muito interessante, e vamos vendo esta evolução na história deles com o desenrolar com o passar das páginas, com o próprio desenrolar da história, e isso é muito, muito giro de se ver. Esta foi uma história que me surpreendeu muito, porque normalmente chega a uma certa altura em que começamos a sentir que os sport romance começam a ser um bocadinho previsíveis demais, até porque a maior parte deles são todos enemies to lovers, e se lermos muitos seguidos ou com muita frequência, sentimos realmente que estamos a ler a mesma coisa over and over and over again, e isso é cansativo. E este livro consegue-se diferenciar de outros pelos pequenos pormenores nas personagens e na história, e eu achei isso muito, muito giro. A história está muito bem escrita, está muito bem desenvolvida, não existem pontas soltas, o que me pareceu muito interessante, porque, por aquilo que eu tenho entendido, estamos perante um livro único e não um livro pertencente a uma série, o que normalmente é raro encontrarmos nos sport romance. Temos, por exemplo, o caso dos livros da Anna Grace, da série, que eu não me lembro do nome da série, mas que temos Wildfire, o Icebreaker, que são uma série. Eu agora é que estou aqui a olhar para o Bergman Brothers, ok. Cheira-me que isto vai ser uma série, mas não diretamente relacionada com estas personagens, porque aqui diz-me Bergman Brothers, por isso acredito que seja uma série relacionada com os irmãos do Ryder, mas interessante, ok. Pode ser que sejam bastante diferentes, porque esta história ficou finalizada, não houve pontas soltas realmente, e eu isso achei bastante interessante. No caso dos livros da Anna Grace, por exemplo, existe uma ligação entre os livros e as personagens. Não sei até que ponto é que vai acontecer com este. Eu estava com a ideia, por acaso, agora é que dei aqui uma vista de olhos ao Goodreads, mas eu estava com a ideia que isto era um livro único. Mas mesmo que seja parte de uma série e que não sejam publicados os próximos em Portugal, este ganhou por isso. Eu dei-lhe 4 estrelas. Porquê é que não dei 5? Porque chega a uma certa altura em que se começa a tornar cansativo. Ou seja, há ali um período na história que é um bocadinho cansativo, que é um bocadinho repetitivo até, e que eu acho que podia ter sido reduzido, poderia ter sido cortado. Acho que existem sempre formas de um editor ajudar o autor a simplificar o livro e a melhorá-lo, e acredito que o editor original poderia ter feito isso, que eu até nem sei qual foi o editor original. Deixem-me ver se aqui diz. Não diz para onde é que ele foi publicado inicialmente. Não. Será que diz aqui? Ah não, porque eu estou na versão portuguesa. Ok. Mas exato. Aqui realmente não explica. O livro foi publicado em 2020, a primeira edição. Only When It's Us. Eu não sei de que editora
a que editora que pertencia realmente não sei, mas o editor original podia perfeitamente ter dado umas dicas à autora para simplificar esse aspecto específico de repetição na história, que isso faz com que a história perca um bocadinho a intensidade. Lá está, na minha perspectiva, enquanto leitora, editora, revisora, acho que é necessário às vezes termos um bocadinho de atenção a esses aspectos. Enquanto há livros que é preciso desenvolver um pouco mais, há outros que se calhar já estão demasiado desenvolvidos e podemos recortar algumas partes que estão em excesso na história. E eu senti um bocadinho isso com este livro. Mas de uma forma geral o livro está muito bom. Eu tenho sempre um bocadinho de atenção, e desde que terminei o estágio, sim, também o estágio, mas desde que comecei a lidar um pouco mais com revisão, que me apercebo, mesmo não estando à procura deles, apercebo-me de erros. E eu encontrei 2 ou 3 neste livro, coisas básicas de digitação que acontece com toda a gente. Eu própria cometi esse erro durante o estágio por 2 vezes e só me apercebi quando me avisaram e disseram: Daniela, verifica aqui uma coisita, porque há aqui um erro ou outro que tu não te apercebeste, ou passou-te completamente. E sim, tinha sido culpa minha e não do livro em si. Foi realmente culpa minha. Mas encontro muito deste tipo de erros nos livros, pelo menos naqueles em que eu trabalhei. E é normal acontecer. A minha acontecia mais por estarmos a trabalhar com o acordo ortográfico de 45 e não com o atual, então eu senti essa dificuldade, digamos, porque muitas vezes eu escrevia com o acordo ortográfico atual e o computador dava-me erro, porque já tinha o meu computador, tenho o meu computador, por acaso tenho que alterar isso, tenho o meu computador com o acordo ortográfico antigo, então senti essa dificuldade. Mas o livro em si é muito bom, eu recomendo-vos bastante, principalmente se gostam deste género de livros. Se estiverem a começar neste tipo de histórias ou neste género literário, é importante vocês saberem que existem sempre momentos que são explícitos. Eu estou a falar de momentos de interações sexuais entre as personagens que são muito explícitas, ok? Estes géneros, desde sports romance, dark romance, enemies to lovers, friends to lovers, este estilo de livros tem bastante. Às vezes não são muitos momentos, às vezes são 2 ou 3 momentos, mas tem sempre momentos de um certo erotismo e que é muito explícito na escrita, por isso é importante estarem atentos a isso. Se não estiverem preparados para encontrarem algo assim, então não entrem já neste género, ou então procurem livros que não tenham estas questões. Procurem reviews online, procurem no Goodreads, no Scoob, o que utilizarem, procurem saber se realmente existem estas questões que vos podem ser, se calhar, triggers, ou que não se sintam confortáveis, ou que não tenham ainda uma idade que se calhar adequada para este género literário. Ele aqui, por exemplo, uma das coisas que eu acho que estes livros deveriam ter era a identificação de uma faixa etária, só pela questão de haverem situações muito explícitas. E como os livros, este género de livros normalmente tem sempre capas muito desenhadas, que parecem muito desenhos animados, muito infantilizadas, se calhar. Eu isto critico literalmente todas as editoras que o fazem. Acho que são capas um bocadinho infantilizadas demais. Isto chama a atenção de crianças e pré-adolescentes. Então é importante terem atenção à identificação da faixa etária para que o livro se destina. Ok? Aqui não existe uma faixa etária identificada e eu acho extremamente importante fazerem em todos os livros que tenham este tipo de pormenores no interior. O editor vai saber, o revisor vai saber, o tradutor vai saber, por isso é importante que seja identificado esta questão. Porque muitas vezes nós até podemos olhar para o Goodreads e aqui fala de romance, contemporary, sports romance, sports, enemies to lovers, contemporary romance, audiobook, new adult, slow burn, college, por aí fora. A partir do momento em que diz new adult, ou sim, principalmente new adult, é porque não está de todo recomendado para idades abaixo dos 16 anos. Por isso é importante
e os 16 já é esticar um bocadinho a corda, mas é importante então fazerem essa identificação. De resto, adorei o livro, dei-lhe 4 estrelas. Recomendo-vos a todos aqueles que gostam deste género, que gostam da Ellie Hazelwood, que gostam da Chloe Liz, a lerem este livro, porque é um livro muito, muito bom e que eu acho que vocês vão adorar. Por isso, já sabem, se gostaram do vídeo, coloquem like, subscrevam o canal, carreguem no sino para receberem todas as notificações e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!